Peraí só, ajeitando a câmera aqui para abrir. Só um pouquinho. Boa noite. Agora sim, parece que o Matheus entrou. Boa noite, Matheus. E Stephanie. Tudo bem com vocês? Está calor aí também? Aqui a chuva sumiu, acabou. Não chove mais não cai nem um pingo d'água do céu. Pois é, então é generalizado o negócio. Compartilhando a tela. Cris e Murilo estão entrando aí agora também. Boa noite para vocês. Isso aqui não vamos precisar mais. Boa noite. Tô vendo. Boa noite. Tudo bem? Tá vendo? Além da Cris, o resto do pessoal tá vendo também minha tela? Tudo certo? Tudo ok. Stephanie sim também, massa. Emily entrando agora também. O que tá faltando, hein? Tô com a sensação de que tá... deixa eu ver se eu fechei o negócio aqui. Fechei. Me certificar que a gente não vai ter problemas. Qualquer coisa aqui. Beleza. Ainda mais na última aula, né? Expositiva. Letícia Dias chegou aí também. Boa noite, gente. Pessoal que entrou depois. Emily, Letícia e Murilo. Vamos lá, então. Retomar nossa discussão de ontem. Bastante... deixa eu só passar um papelzinho nessa câmera aqui. Eu acho que ela tá meio suja. Acho que melhorou um pouquinho, né? Ela ainda está com a imagem um pouco granulada, tem que ver depois o que é que está acontecendo. Bom, recobrando, né, nossa discussão de ontem, a gente traçou um panorama, né, dos tópicos que a gente vai tratar aqui, falando de algumas coisas, casos, né, recentes, bastante preocupantes, por sinal, de tudo que anda acontecendo em relação a gênero. Alguns problemas relacionados à indústria cultural, né, chavões, histórias e personagens manjados, a resistência em mudar, e algumas mudanças que deram certo, né, ou que já são feitas há algum tempo. Aqui, essa coisa, né, não sei, tá? Para quem não leu, depois dê uma olhada nessa matéria, tá? Sobre o biotipo dos corpos das mulheres brasileiras, bem interessante, viu? Que é um dado, né, que contrasta bastante com tudo que a gente vê por aí. Conceito sobre gênero, falamos um pouco de feminismo, e a principal questão, a gente estava entrando nisso agora, é a de que, apesar da gente ter uma diversificação maior, né, das linhas de discussão do feminismo nos últimos tempos, e de ele ter ganhado pernas e chegar a lugares onde ele não chegava antes com o advento da internet, como desaguando, né, perdão, em situações como essa, em casos como esse, né, em que feministas no Egito, se organizando pela internet, conseguiram fazer, né, levar à prisão de um médico brasileiro, não por coincidência, homem, branco, heterossexual, a ser preso por crime de ofensa sexual, né?
E a gente estava nesse momento aqui, não era isso? Falando sobre, me corrijam se eu estiver errado, falando sobre violência contra a mulher de maneira geral e como, na verdade, essa não é uma crítica minha, mas da Adriana Picitelli, e, né, que ela puxa de outros teóricos, principalmente que vão aparecer ali ou ganhar mais força, né, nos anos 90, como a Spivak, que vão dizer que os movimentos feministas tendem a tratar, pelo menos a parte mais predominante, ou aquela que chega ao público, o grande público de maneira geral, tende a associar ainda violência contra a mulher, ou os problemas que a mulher enfrenta, como se houvesse uma oposição, né, de saída entre a mulher como vítima e o homem enquanto subjugador. É óbvio, tá? De novo, a crítica que ela faz e o que a gente está dizendo aqui não é deslegitimar que sim, né, o homem enquanto figura de poder, de tomada de decisão, de centralização do curso das grandes decisões e da construção, né, dessa ilusão, né, de que o homem tem um papel mais importante do que a mulher durante o curso da história, sim, ele tem culpa absoluta nisso. Mas aqui a crítica que está se fazendo é tratar todos os problemas de uma maneira generalista, certo? Universalizante. Esse é o problema que ela enxerga. Ela vai falar que colocar as coisas dessa maneira é enxergar uma essência na mulher, no sujeito mulher ou no sujeito homem, antes de avaliar o caso em questão, né? No artigo dela, que se vocês não leram, recomendo muito que leiam, tá? Sobretudo as pessoas que vão se interessar mais por esse assunto, porque ela faz uma revisão de literatura para mostrar isso. Então ela pega desde como jornais tratam isso e mostra de maneira muito clara, né, que a violência contra a mulher, ela é associada até em coisas que não necessariamente são questões de gênero, como, por exemplo, abuso, assédio, ou até o assassinato de mulheres viajando desacompanhadas de homens, às vezes vão colocar a questão do gênero como central. Quando ela não é, quando ela tem alguma coisa a ver, a questão preponderante aí é a social, é a questão colonialista, é racismo, é uma condição social dos sujeitos envolvidos e não necessariamente a questão do gênero, embora ela tenha, sim, uma perspectiva importante. Com isso, ela não quer dizer que a gente tenha que é, diminuir a importância ou relativizar as análises que os movimentos feministas fazem de problemas onde tem uma mulher no meio. Não é isso. A ideia aqui é fazer essa crítica, certo? Localizar, sim, a culpa, não é, dessa figura do patriarca, não é? Ou da instituição patriarcado, vamos dizer assim, né? De fato, isso é importante fazer, com certeza, mas a gente não pode fazer isso perdendo de vista tudo isso daqui: raça, condição social, forças políticas e históricas, né? Isso é o que propõe o que ela chama de perspectiva interseccional, né? Ela ganha força ali nos anos 90, propondo análises, pautas, soluções que sejam mais complexas e menos centradas na figura do homem. Porque parece um contrassenso, não é? Você construir um movimento ou movimentos feministas, né? Veja que o próprio nome é justamente a superação, né, de uma suposta inferioridade que é fictícia, né, entre a figura da mulher e do homem, e você centrar as defesas ou o discurso desses movimentos no homem, né? Quer dizer, é até um problema retórico, não é? De formulação, né? Epistemológico, falando em níveis mais profundos até. E ela vai dizer isso no artigo. Então, essa perspectiva dos anos 90, né, que ganha força nos anos 90, ela vem justamente para colocar essas coisas em questão. Não é essencializar as coisas. É um pouco o debate que a gente já fez, por exemplo, quando a gente falou de teoria racial crítica ou lugar de fala, de colocar as coisas em contexto, de não fazer análises desvinculadas do contexto.
Sempre que houver um homem e uma mulher envolvidas em uma história de crime, obviamente o homem é o sujeito que está subjugando uma mulher que está no papel de vítima. É deixar esses papéis sociais cristalizados, como se houvesse um único tipo possível de masculinidade, né? E como se houvesse um único tipo possível de expressão do feminino, certo? Essa é a crítica que essa perspectiva interseccional está fazendo, não é? No entanto, esse feminismo radical, que é mais simplista, não é? Ele ganha força, não, que está errado, então eu falei que ia corrigir, eu esqueci. Não é originado. Que ganha força nos anos 70, ele ainda é predominante na literatura acadêmica sobre o tema, mas não só nas pessoas que estão fazendo pesquisa sobre isso, mas também no imaginário coletivo que as pessoas sobre feminismo, que as pessoas passaram a ter mais contato depois do advento da internet, das redes sociais e tudo mais. Foi essa vertente de feminismo que se tornou a mais popular. Essa essencializante, universalizante, generalista até. Né? Por quê? Porque ela é mais fácil de entender. Né? Porque você sempre vai poder colocar a mulher num papel específico, o homem num papel específico, e aí você pode aplicar essa fórmula, essa forminha, né, para qualquer problema que aparecer. Né? Ah, não, mas tem um problema aqui que ele tem esse formato aqui. Isso aqui é uma caixa de incenso, tá, gente? Contém 8 unidades. Uns mosquitos aqui, tá impossível. Então, o problema tem esse formato, mas a forma que eu tenho é essa daqui, ela é redondinha, né? Essa do feminismo radical. O que que eu faço com o problema? Eu quebro ele inteirinho até ele caber dentro da forma, né, que eu preciso que ela entre. Porque eu só entendo os problemas usando essa lente aqui. Essa é a crítica que essa perspectiva interseccional faz para a linha mais predominante que a gente tem hoje dos discursos e movimentos feministas, de fazer uma grande generalização dos problemas que envolvem questões de gênero, falando de maneira mais ampla. Esse tipo de análise, né, essa mais predominante, sustenta um uso indiscriminado e até irrefletido de expressões como cultura do estupro. E aí cabe que a gente tire um tempo para falar sobre o que é isso, porque ela também faz essa discussão no texto. De novo, eu estou me apegando bastante ao que a autora, né, está dizendo no texto, porque, como eu disse para vocês, tem uma questão aqui de lugar de fala e tem uma outra coisa que está muito além disso, que é a competência acadêmica para tratar disso. Como eu disse para vocês, eu não pesquiso, não é, feminismo, questões de gênero, não está nas minhas linhas de pesquisa. Mas o que ela vai dizer, obviamente, né, endossada por essas pessoas que defendem essa perspectiva interseccional, é que essa expressão cultura do estupro, ela tem um mérito, sim, tá? De apontar as raízes profundas de hábitos machistas, denunciar assédios e desigualdades. Então, ela serve para isso, tá? Ela tem essa serventia, ela é interessante nesse sentido. Assim como, tá? A expressão vem, na verdade, é desse movimento aqui, dessa linha mais predominante ainda do feminismo, que ganha força na década de 70, do feminismo radical, né? Mais universalista, essencialista, generalizante. Essa linha, né, ela tem o seu valor também. Quando aparece essa dos anos 90, a perspectiva interseccional, ela não vai negar o que foi feito. Ela vai falando, olha, tem que jogar isso no lixo. Não é isso. Estou insistindo com vocês nisso. É a gente pegar o que essa linha está fazendo e acrescentar a ela coisas que geralmente ela deixa de considerar. Questões de raça, condição social, forças políticas e históricas, certo? Fazer uma contextualização dos problemas em causa, tudo bem? Por que que eles não querem jogar fora, não é, o que foi feito dessa linha mais simples, vamos dizer assim, de feminismo? Porque ela foi importante, e ela ainda é importante, para se colocar como algum discurso contra esse do liberalismo, da indústria cultural, de que a figura mais importante, ou que tem mais valor, ou que é mais digna de poder e tudo mais, ou de uma representação maior dos papéis de destaque,
é a do homem branco heterossexual. Então, ela tem esse papel importante, né? Teve e continua tendo, por exemplo, quando ela propõe expressões como essa, cultura do estupro. Isso é importante, ainda que a gente vai mostrar aqui por que é complicado a gente usar esse termo, mas ela é importante por conta disso. Porque tem gente que passou a ler sobre isso, ou pelo menos considerar a possibilidade de que a gente tem algo sobre o estupro que não são incidentes isolados, né? Eles são causas, né, perdão, são consequências de uma causa mais ou menos comum, que é essa ideia de que a mulher é um objeto que está posto para o uso, né? E que, obviamente, serve ao prazer do homem, né? E aí não qualquer homem, mas o homem heterossexual, né? Quando a gente fala, por exemplo, em questão de estupro. No entanto, aí aqui, olha, eu deixei sem as animações, né? Mas vamos lá, tópico por tópico. É, aqui vem as críticas depois, que a Psitele vai fazer, que ela se encosta, né, em outras autoras que também já fizeram essa crítica. Usar a palavra cultura de maneira genérica, desvinculada de expressões particulares de cada tempo ou local, é um problema, certo? Porque, como a gente viu, né, durante todo o curso da disciplina, quando a gente fala em cultura, a gente está falando dos símbolos, das práticas, dos discursos que são tidos como normais, que são tidos como habituais, dentro de uma comunidade específica. Essa comunidade geralmente ocupa um território específico, dentro de um tempo específico. Então, a cultura dos hebreus, ela não existe mais, porque os povos hebreus são aqueles que já não existem mais. Há descendentes dos hebreus, aí cada um vai reivindicar a descendência deles, né? Os judeus, por exemplo, se veem como o povo descendente dos hebreus. Mas aí a gente já não fala mais de uma cultura hebraica, mas uma cultura judaica, porque ela tem a ver com a questão territorial, mas também tem a ver com a questão de tempo. Se você fala em cultura do estupro de maneira generalizada, para falar, olha, é uma cultura do estupro, mas onde está assim essa cultura? Não, ela está em todos os lugares. Mas quando que ela começa exatamente? Não, ela existe desde sempre. Então isso é muito complicado, porque esse termo cultura ele pressupõe essa localização, certo? Mais específica. Então o termo em si já é conceitualmente difícil de se sustentar, certo? Outro problema que a autora enxerga também, ele faz, né, o que a crítica da perspectiva interseccional faz com o feminismo mais universalista, essencialista. Ele cristaliza os papéis sociais de homens, que sempre vão ser os algozes, né, os estupradores, aqueles que matam, que tiram tudo, que roubam a vida, e as mulheres no lugar de vítimas, né? Que sempre vão ser aquelas que estão no papel de alguém que é agredida, né? E elege, e aí não só isso, mas também, contraditoriamente, colocam-nos no lugar de fragilidade, que é justamente o que os movimentos feministas tentam combater. Essa ideia de que a mulher é o sexo frágil, a mulher é uma coisa menor, a mulher é uma coisa que tem menos resistência, não sei o quê. Então, é contraditório e é justamente por isso que essa perspectiva interseccional faz essa crítica, não é? Não dá para a gente dizer sempre que o homem vai agir no papel de algoz e a mulher sempre será no local de, sempre vai estar colocada no local de vítima, né? Porque a gente precisa contextualizar o problema. Como? Colocando, fazendo uma análise de outras categorias para além do gênero, raça, condição social, forças políticas, questão histórica, questão colonialista, o passado do território em questão, enfim, né? Todas essas coisas que vão ajudar a gente a entender problemas que justamente por se definirem como culturais, né, são complexos, né? São complexos. Qualifica também a luta de alguns movimentos, né, essa ideia de que o homem é sempre o algoz, a mulher é sempre a vítima,
esse movimento, né, de feminista, que é mais universalista, essencialista e tudo mais, ele qualifica a luta de alguns movimentos feministas como menos legítimas ou até antifeministas, né? Ela vai falar no artigo, e aí o nome é esse mesmo, tá? Eu me surpreendi, né? Das puta feministas, né? São as mulheres que são profissionais do sexo, né? Que trabalham com prostituição e que têm aí uma longa luta, né? De anos para regularizar, né? Essa prática como uma prática profissional, né? Para ter uma proteção legislativa mínima, né? Prevista nas leis, enfim, de cada jurisdição, né? Municipal, estadual, nacional, enfim, a cada nível, né? Esse movimento feminista mais tradicional vai desqualificar esse movimento e dizer que não, prostituição não é uma coisa que pode servir às mulheres, porque prostituição é uma coisa feita para servir aos homens. Então, toda mulher que se prostitui, ela é antifeminista. Esse movimento feminista mais tradicional vai dizer isso, né? Esse novo pós-década de 90, perspectiva interseccional, vai dizer: olha, você está simplificando muito as coisas. A mulher que está nessa situação, não é, primeiro, ela pode ser bastante, ter uma consciência muito clara de dona de si, do próprio corpo, ao ponto de fazer disso o seu próprio sustento. E se a gente pensar em uma condição social, às vezes ela precisa fazer isso, né? Porque é o trabalho que ela encontrou para trazer sustento para a própria família ou para ela mesma, enfim. Então, essa segunda luta, essa segunda perspectiva, né, que é interseccional, anos 90, vai colocar isso em questão, vai dizer, olha, peraí, quando você diz que as mulheres, que são mulheres, não deixam de ser mulheres, que trabalham com prostituição, por trabalharem com prostituição, servem aos homens, você está cristalizando esses papéis. A mulher é sempre a vítima, o homem é sempre o algoz. Não, peraí. Ela está fazendo isso por uma decisão consciente. Ela não está sendo obrigada. Claro que há casos e casos. Claro que há, não é, um momento, coisa do tráfico de mulheres, prostituição, redes de prostituição internacional. Isso existe, tá? E a gente não está falando disso. A gente está falando de um grupo de pessoas que faz isso conscientemente e luta, por exemplo, pela regularização dessa profissão, certo? E aqui eu não estou fazendo o juízo de se isso é certo ou errado. A questão aqui é se isso é, não é, digno de uma pauta do feminismo ou não. Para esse grupo mais tradicional dos movimentos feministas, isso é antifeminista. Isso é servir ao homem. Para essa outra perspectiva, ela vai dizer: olha, você está desqualificando uma luta de pessoas que estão buscando direitos trabalhistas, inclusive, e essas pessoas são mulheres, e elas estão agindo de uma maneira consciente, né, na busca do sustento próprio. Na verdade, elas estão usando o desejo masculino para conseguir sustento para si próprias, né, segundo a pauta desse movimento, certo? Essa perspectiva interseccional vai colocar isso em questão, vai dizer, olha, essa luta é legítima. Esse movimento feminista mais tradicional vai dizer que não, né, porque é antifeminista. E a crítica é justamente essa. Quando você faz isso, você está desconsiderando a questão social, a nível individual, se a mulher faz isso conscientemente ou não, né? Outra, não é, crítica que ele coloca é: desconsidera o estupro não só como violência de gênero, mas também como fruto do colonialismo, racismo e nacionalismos. E aí a gente tem alguns casos, né, de uma perspectiva, né, de como esse movimento feminista mais tradicional escorrega em algumas coisas. Por exemplo, quando a gente considera a figura da Frida Kahlo, né? Ela já virou um ícone feminista, né? E também do público LGBTQIA+, é muito lembrada por isso, mas esquece-se muito de uma característica muito determinante na vida da Frida Kahlo, enquanto artista mesmo, que é as deficiências que ela tinha, que não era só uma, né? Ela tinha uma deficiência física, né? A coisa da perna esquerda,
Mas ela também tinha um problema na coluna, tinha outras coisas que são colocadas, por exemplo, nesse livro aqui, Frida Kahlo e a Minha Perna Esquerda, da Emily Rapp Black. E que ela vai colocar justamente isso, esse aspecto da Frida como uma pessoa com deficiência, ele frequentemente ele é invisibilizado. Não se fala muito disso. E aí o ícone que se criou em torno dela é como fala-se muito da mulher Frida, da mulher, da lésbica Frida, da pessoa que é como se a gente estivesse literalmente fazendo aqui o que apropriação cultural. Você está pegando tudo que uma personagem pode significar, tirando dela algumas coisas que não interessam muito e levando outras à elevação de ilustração de alguma coisa, de um movimento, de uma coisa que significa para você. O que é isso, né? Aqui, essa perspectiva interseccionalista, né, interseccional, vai fazer a crítica justamente disso. Quem fez isso? Os movimentos feministas tradicionais, certo? Outro problema também, não é? Quando a gente fala das mulheres do Islã, né, que são, né, segundo os preceitos da religião, levadas a usar burca. Boa parte dos movimentos feministas, não é? E o discurso que se popularizou na web, né, foi se tivesse um movimento feminista forte, se as mulheres tivessem liberdade, elas poderiam usar o que elas quiserem. Não precisava cobrir o rosto, não precisava cobrir, usar burca, nem nada disso. Opa, peraí, não é isso não. Aí aparece aqui uma mulher islâmica, muçulmana, árabe, para dizer que, olha, não é isso não. Nem toda mulher que usa véu é oprimida. Às vezes a gente faz isso por uma questão religiosa, não é de gênero. De novo, né, é um pouco da cegueira, né, da generalização do movimento feminista mais tradicional, de não conseguir enxergar esses outros aspectos. A mulher usa burca apenas por uma questão de gênero, porque ela é mulher, porque o homem não usa. Tá, é isso também, mas tem a ver com a questão de religião, com coisas sociais que entram no meio, com fatos históricos e políticos. Não é só isso que define o uso da burca. E aqui a gente tem uma pessoa, lugar de fala, tá? Uma pessoa que está autorizada a dizer que não, não é isso. Não é só porque ela é mulher, né? É porque ela é uma mulher islâmica. E ela, como praticante da religião, acha que ela tem que cobrir o rosto em algum nível, mas não tanto quanto os extremistas dizem para ela cobrir. É isso que ela vai dizer nessa imagem viral, né, que vocês já devem ter visto. Há muitos anos, né, isso aí viralizou. Ela publicou isso ainda quando o Talibã estava em alta no Afeganistão. E a imagem toda é essa aqui, né, que eu tive que cortar. Mas tem uma foto aí dela, a filha dela é uma boneca, e aí, à medida que vai passando o tempo, né, como elas vão sendo cada vez mais cobertas até não ter mais nada, né? Muita gente entendeu isso como, os movimentos feministas, né, esses mais tradicionais, se apropriaram disso e disseram, olha aí, né, é uma questão de gênero, é uma luta por igualdade. Ela disse, opa, peraí, até não sei, a terceira foto tá tudo bem, certo? Ela teve que vir a público, porque a imagem, com a tomada de poder pelo Talibã agora, 20 anos depois, viralizou de novo. E aí muita gente, muitos movimentos feministas, muita gente na internet começou a usar a imagem para dizer, olha, vejam como a questão de gênero no Talibã, em religiões islâmicas é complicada e tudo mais. Opa, peraí, não é isso não. Não é? O que ela quis dizer? Não é? Repórter da BBC perguntando. Suas fotografias, em especial essa série, foram amplamente compartilhadas nas redes nos últimos dias. Qual a mensagem da obra? É um comentário sobre misoginia patriarcal. Olha aí, até aí tudo bem, certo? Está batendo com o que os movimentos feministas vão dizer. Medo, controle, intolerância. O que será necessário para que os extremistas, ela não está falando islâmicos, nem muçulmanos, extremistas aceitem as mulheres? Quantas camadas serão necessárias? A sensação é que a única coisa que os deixará felizes é que as mulheres sejam de fato invisíveis, certo? É isso está batendo com a foto que viralizou. Logo depois ela complementa. Eu venho do Iêmen,
um país que sempre foi muito conservador. A partir dos anos 80, contudo, cresceu a influência do wahhabismo da Arábia Saudita. E eu pessoalmente senti que as coisas estavam ficando muito extremas. E para mim, isso não tem nada a ver com o Islã. Não tem nada a ver com o Islã. Antes, os véus eram coloridos. Cada aldeia tinha seu próprio véu. Em algumas aldeias, as mulheres nem cobrem o rosto. Quer dizer, até essa terceira foto aqui, tá tudo bem para elas, certo? Mulheres islâmicas do Iêmen. Tá tudo bem, ok? Não há aqui luta pela libertação ou opressão, não tem nada disso, não. Não tem nada disso. Tá? Quem está falando isso? Sou eu? É a Psitele? É a Spivak? Não, são as próprias mulheres. Tudo bem? Certo? Ah, é porque ela não tem consciência disso. Uma mulher que diz, que faz uma foto como essa, e diz que é contra a misoginia patriarcal, ela não tem consciência do que ela está fazendo? Certo? Portanto, até aí, para mim, isso não tem nada a ver com o Islã. Próximo parágrafo. Não sou contra o hijab, que é esse paninho que eles usam para cobrir o corpo. Se fosse assim, teria aberto a série com uma mulher de biquíni. Mas onde está escrito que uma menina de 5 anos deve cobrir o cabelo? Aqui, para ela, é que a coisa está cruzando uma fronteira que não pode. Aqui é que você está indo além do direito, né? Do que pressupõe a religião, certo? Que ela professa e que ela quer seguir como uma decisão consciente, tá? Não porque ela foi levada a isso, obrigada pelo patriarca. Não é isso, certo? E ela não está negando também a existência da misoginia patriarcal, do ódio contra a figura da mulher, né? E da valorização expressiva da figura do homem, certo? Então, com isso também, cuidado, tá? Aqui, com isso, a gente não quer dizer que a gente tem que buscar o equilíbrio. Esse discurso também é perigoso, tá? Tem que buscar o equilíbrio. Não é isso, não, tá? A gente tem que abraçar, sim, a críticas que os movimentos feministas tradicionais fazem, por exemplo, a questão da misoginia patriarcal, mas enxergar outras categorias, outras coisas, tá? Que entram no debate sobre a questão de gênero, questão de raça, religião, condição social, fatos históricos, políticos, todas essas coisas também têm que ser consideradas no momento em que a gente vai analisar problemas como esses. Porque senão a gente faz simplificações muito grosseiras, né? E não chega na realidade. Ela teve que dar entrevista para esclarecer isso. Um pouco antes, se vocês quiserem ler depois, ela vai dizer isso. Choveu gente de internet falando, aí eu tive que dar entrevista para dizer, esclarecer que não, peraí, eu não sou contra o hijab. Ela está dizendo isso aqui. Não é uma crítica ao Islã, à religião, não é isso. Tá bom? É como se uma cultura fosse mais forte do que a religião. É isso que ela está colocando aqui. Tem um peso aí, que é essa questão do gênero, sim, ok, ela reconhece esse problema, mas tem outra coisa atravessando a questão, que é a religião. E é isso que tem que ser considerado aqui. A crítica dela é sobre essa parte extremista. Porque esconder as mulheres, usá-las como propriedade, segundo ela, mulher islâmica, não faz parte do Islã, certo? Tudo bem? Até aí, ok, gente? Tá claro? Tudo bem? Questões, comentários? Não? Ok. Tudo que é extremo é ruim. É uma coisa, né? É uma crítica passível, não é? É outro caso aqui que a Letícia comentou na aula passada. Uma diretora que descobriu o motivo das suas alunas faltarem todo mês: pobreza menstrual. É um problema que foi detectado aonde? Numa escola particular de elite? Não. Onde foi, ó? Aqui, deixa eu ligar só o meu marcador aqui. Onde que foi detectado o problema?
em uma escola periférica na Bahia. Não foi num colégio particular. O projeto que prevê a distribuição do item, ele vai ser colocado, né? O absorvente, ele vai ser entregue a quem? As pessoas ricas? Não, a pessoas de baixa renda. Tudo bem? Então, é um problema de gênero, é uma questão. Sim, com certeza, não é? Mas mais importante aqui do que a questão de gênero é a questão social. Né? Esse problema, como é importante a gente localizar em que local, em que momento que isso está acontecendo. Ah, são em todas as escolas. Isso é um problema general. Não, peraí. Né? Até acontece um pouco em algumas outras escolas de elite, particulares e tudo mais. Mas onde o problema acontece mesmo é onde a gente tem uma população de pessoas mais vulneráveis, né? De baixa renda, pessoas mais pobres. Então, tem uma categoria aqui que é a questão social que atravessa as discussões sobre gênero. É por isso que tem esse nome, perspectiva interseccional, de interseção, de buscar pontos de contato, certo? Entre o feminismo e todos esses outros itens e categorias da vida social. Raça, condição social, religião, fatores históricos, memória e tudo mais. Outra. Oh, desculpem, que eu cliquei no marcador, ele tirou. Outro problema também de cristalizar essa coisa, né, desse entendimento, de colocar a figura do homem como central, né, nas críticas do feminismo, é que atualmente, né, como a humanidade anda para frente, a gente não tem famílias formadas apenas por homem e mulher. Há núcleos familiares inteiros dentro dos quais não há um único homem. Como é que eu vou fazer uma análise, por exemplo, de violência doméstica, né, se a Júlia e a Mariana, que são casadas, tá, têm duas filhas, né, uma doou os óvulos, a outra engravidou por inseminação artificial, né, e as duas amamentam. A família delas é formada por duas mulheres e os dois bebês que nasceram. Não tem nenhum homem aqui. Se algum dia a Júlia agredir a Mariana, né, e ela for registrar um BO, alguém for fazer uma matéria sobre isso, enfim, aí o feminismo tradicional diria, ó, violência doméstica, não é? De pronto, qual é o problema? Mulher é a vítima, o homem é o algoz. Cadê o homem aqui? Percebem como é complicado a gente fazer esse tipo de discurso pronto, que para qualquer problema que surgir, você sempre vai ter qual é a figura da vítima, qual é a figura do algoz, não é? Como se houvesse um único tipo de relação possível entre homens e mulheres, que é essa do conflito, não é? Da coisa montada como o homem no personagem do algoz, porque essa é a única masculinidade possível que existe, e a mulher colocada como a vítima. Algumas teóricas dessa linha mais tradicional chegam a dizer que quando a mulher tem um filho, né, ela vai ter uma vida mais difícil, porque o filho vai crescer como sendo alguém que, em potencial, é um agressor, porque ele vai explorar mais a mãe, estando no lugar de homem. Não que isso não tenha algum fundo de verdade, certo? Mas o problema aqui é você cristalizar esses papéis. É dizer que necessariamente esse filho, independente da criação que ele vai ter, da escola que ele vai frequentar, da religião que ele vai professar, da família onde ele vai crescer, ele vai, né, professar esse tipo de masculinidade tóxica, violenta, vinculada à figura do patriarcado clássico, certo? Esse é o problema. É a gente solidificar esses entendimentos. Né? Dizer mulher vítima, homem algoz. Calma, peraí, a gente tem que olhar as coisas em contexto. Sobretudo por essa questão do não só de espaço, quando a gente fala, por exemplo, questão da escola, mas também de tempo. A família, o tipo de família que a gente tinha nos anos 70, ainda era majoritariamente a do homem e uma mulher. Não é? E aí, se tivesse filhos ou não.
Nesse momento, de novo, como a humanidade anda para frente, a gente tem cada vez mais, porque antes essas pessoas sequer poderiam expressar, não é, sua própria sexualidade, a gente tem núcleos familiares formados dentro dos quais não tem nenhum homem, nenhum. Aí esse tipo de análise simplista, que vai colocar a mulher num lugar e o homem no outro, ele não funciona aqui. Não funciona porque não tem homem aqui. Não tem homem. Como que você vai encaixar esse fenômeno, né, que é uma forma completamente diferente dessa forminha redonda do feminismo clássico, mais tradicional ou mais radical? Como que você vai fazer isso? Só se você apertar ele para caber aqui dentro, né? Vai cometer um desrespeito do tipo, é só você achar quem é o homem da relação. Não, não tem quem é o homem da relação, porque não tem homem aqui, certo? Não tem homem aqui. Essa pergunta, inclusive, quem é o homem da relação, ela é muito machista, não é? Porque ela, de novo, coloca o homem no centro da questão, né? Tem que ter um homem na relação. Se não tiver, aí sua cabeça entra em parafuso. Não é isso, né? Não é assim. O mundo não funciona assim. Nunca funcionou, né? Mas agora, felizmente, a gente está tendo visibilidade, né, desse tipo de formação de núcleo familiar. Então, essa perspectiva interseccional, né, a ideia de interdisciplinaridade, de cruzar entendimentos, né, do feminismo com a questão social, com a questão racial, com questões históricas, com a formação dos povos, com questões de religião, tudo isso é uma ideia de buscar interseções entre o feminismo e essas outras linhas de análise, né? Para a gente não ter análises simplistas e que não dão conta, não é, de vários dos fenômenos que a gente tem, não é, atualmente na modernidade, nos nossos dias. Vejam, não estou falando de uma coisa que existe dentro da minha cabeça, a gente está falando de casos muito concretos, né, de coisas que estão registradas em notícia, por sinal. Então, o que é que propõe essa perspectiva interseccional? Aquilo que a gente está repetindo a exaustão aqui, conjugar essa luta feminista de igualdade de gênero com outras causas, como o movimento negro, pautas das pessoas com deficiência, o tema da sustentabilidade. Aqui, já coloquei, né? O movimento também LGBTQIA+, né, que tenta resgatar algum nível de dignidade para as pessoas, oferecer, na verdade, algum nível de dignidade para as pessoas que compõem esses grupos. Evitar falsas equivalências, certo? E paralelos descontextualizados, como a violência doméstica conjugal, que pressupõe intimidade, pressupõe algum nível de convivência, não é? Com esse estupro contra mulheres turistas, por exemplo. Não tem paralelo uma coisa com a outra, certo? A mulher que vai fazer turismo, não é, sem a companhia de um homem, ela não vai porque ela está procurando um homem. Veja como o pressuposto é perigoso, né? Ela vai viajar para procurar um homem, né? É isso que diria o movimento feminista tradicional, né? Não, não é isso, né? As pessoas viajam não é necessariamente para encontrar alguém, para conhecer pessoas, mas para ter uma experiência com o local, não é? Com a cultura qual que ela vai encontrar. Não sei se você sai do país, por exemplo, pode ser que tenha um objetivo secundário aí, talvez de conhecer um grande amor, ter um conto de fadas, não sei o quê, tudo bem, mas você vai principalmente porque você quer ver, não sei, as atrações turísticas que tem lá, os passeios, os eventos, os locais, a culinária, alguma coisa de diferente você está indo buscar no momento em que você viaja, né? Não para ter o que você já tem no lugar onde você estava. Então, nem faz sentido, inclusive em termos muito práticos, esse tipo de pressuposto. Daí a gente já conseguiria eliminar qualquer paralelo entre essa violência doméstica conjugal e o estupro, ou assédio, ou até o assassinato de mulheres turistas. Até porque, como ela vai trazer no texto, a gente tem, como quer a perspectiva interseccional, outras questões atravessando aí, como a social, por exemplo. Mulheres ricas que viajam a países pobres geralmente vão ser atacadas também porque são mulheres, tudo bem, certo? Mas principalmente porque são ricas, né? E a população local
pobre, paupérrima, isso não é uma desculpa, tá? Para o ataque, alguma coisa assim. Vai buscar, né? O cara vai tentar assaltar quem? Quem está numa situação que ele acha que está muito parecida com a dele, ou a do turistão que anda com bolsa de ouro e roupa de marca? Espanhol, né? Que veio do exterior. Né? Há uma questão social aí, né? Que sim, também é atravessada pela questão de gênero, mas ela não é a única, né? E frequentemente ela não é a mais importante, certo? É isso que essa questão, que essa perspectiva aqui está colocando em questão, certo? É promover discussões sobre o assunto, né? Em tantas instâncias quanto possível, desde os anos iniciais da formação escolar. Né? Essa também é uma tentativa da perspectiva interseccional de não deixar o discurso feminista isolado, né? Dentro dos movimentos, né? Mas fazer com que ele se torne uma noção básica de cidadania, de civilidade, né? Não só dentro da formação escolar, mas também nos projetos de legislação, de políticas públicas, porque, de novo, a ideia é buscar o contato dessa esfera do feminismo com um monte de outras categorias da vida social, né? A política, a formação escolar, a economia até, né? A questão climática. Né? Vou mostrar para vocês aqui, teve um grupo na COP26 que colocou, olha, talvez o momento seja de a gente deixar mulheres criarem problemas, criarem soluções para o enfrentamento à emergência climática. Aí você diria, ué, mas elas já não estão fazendo isso? Não, não estão. Por quê? Porque elas não estão nos cargos de direção política e também das economias, né, das empresas que têm potencial para conseguir produzir alguma mudança efetiva em relação à emergência climática. Então, essa é uma concatenação inteligente, né? Você ligar a questão de gênero a outras pautas para que aí sim você consiga alavancar, fazer avançar as lutas de movimentos sociais diferentes, não é? Que têm objetivos em comum, que é o de ter, né, enfim, uma cultura que seja saudável, não é? Digna de formar cidadãos que vão produzir uma sociedade onde as pessoas gostam de viver, não é? Não criminalizar também, essa ressalva é muito importante, tá? Não criminalizar, refutar, né, dizer que é ruim, essas visões feministas mais tradicionais, essencialistas, mais genéricas, já que elas foram e ainda são úteis para marcar oposição às práticas patriarcais. Tem muita mulher que só de ouvir falar da coisa do agosto lilás, de ouvir uma matéria na televisão, por mais simplista que seja, que vai falar dessa coisa da violência doméstica e tudo mais, ela toma coragem para pegar o telefone e ligar na DEAN para falar sobre os abusos ou a violência que ela tem sofrido dentro de casa. Isso é muito importante, isso salva vidas. Essa perspectiva não está dizendo para a gente parar de fazer isso. Ela está dizendo para a gente fazer mais do que isso, certo? Para a gente avançar nessa luta, nessa pauta, nesse discurso, para produzir uma cultura em cada um dos locais, não é, onde essas lutas, esses movimentos vão se expressar, que seja saudável para as pessoas que vão viver ali, não é? Com certeza, os homens se beneficiariam bastante também se a cultura brasileira fosse menos machista, né? Ou vinculada a essa ideia do patriarcado, né? De que o homem é a figura central, de que ele manda mais, de que ele decide mais as coisas, de que numa empresa é melhor ter um chefe homem do que um chefe mulher, porque a mulher ela é muito emotiva e não sei o quê. O que é que esse discurso é? Patriarcalismo, né? Ou na família, o homem ele manda mais, porque o homem ele é o provedor, mas se a mulher trabalha e o homem também, por que que o homem é o provedor? Bom, não é, né? Obviamente. Então, essa figura, enfim, essas coisas que, né, a gente queria que fossem melhores, que a gente pudesse avançar. E esse discurso, essa linha, né, mais universalizante, mais essencialista, mais genérica, mais tradicional, ela tem esse papel de se opor a isso, de lutar contra isso, de denunciar essa prática. Isso é muito importante. Nada disso deve deixar de ser feito.
O que a gente está dizendo é que há fenômenos para os quais apenas essa perspectiva não dá conta, né? Ela não vai conseguir dar respostas ou soluções que sejam realmente efetivas, né? Enquanto a gente não conseguir enxergar isso, esses pontos de contato que existe entre, né, o movimento, as pautas feministas e essa coisa, né, as outras categorias da vida social, certo? E aqui algumas coisas disso. Isso aqui, quando eu vi, me surpreendeu bastante, né? Até fiquei curioso depois para saber qual exatamente foi a metodologia da pesquisa para chegar a esses resultados. Mas, segundo a CNN, né, para essa pesquisa aqui, feita a nível internacional, 76% dos brasileiros, né, maioria, querem aula sobre diversidade na pré-escola. Outros países optaram, né, por abordar esse assunto apenas a partir do ensino fundamental. Na China, 47%, na Índia, 43%, no Reino Unido, 48%, aqui 76%. Né? Então, quer dizer, é a maioria da população. De novo, quando a gente fala que a cultura brasileira é machista e tudo mais, cultura também é uma coisa mutável. Felizmente, essas coisas jogam alguns raios de luz e esperança nesse sentido. Mas é claro que cabe aqui a gente questionar onde exatamente essa pesquisa foi feita, em quais territórios, com quais públicos, não é? A única coisa que eles dizem é que foram com pessoas que tinham acesso à internet. Por aí a gente tira que pessoas com um nível, né, uma condição social mais elevada, obviamente, para ter acesso à internet. Mas fica difícil a gente continuar a colocar em questão o número se a gente não tem muitos detalhes, né, sobre como a pesquisa foi feita. A matéria também não diz nada sobre isso, nem coloca isso em questão, né? Aqui, né, a coisa que eu comentei com vocês. Um mundo projetado por homens destruiu muitas coisas, alertou um grupo de ativistas na COP26, matéria do The Guardian. A crise climática não pode ser encerrada sem o empoderamento das mulheres. Políticos e ativistas dizem a cúpula. Por quê? As soluções que foram, soluções, né, entre muitas aspas, até o momento, que foram propostas para a emergência climática, até o momento, foram soluções propostas majoritariamente, na sua imensa maioria, por homens. Por que dá para afirmar isso com muita segurança? Porque são homens que ocupam a maior parte dos cargos de liderança política, certo? São homens que ocupam a maior parte dos cargos de primeiro-ministro, de presidente, né? Ou de, se a gente estiver falando de outro tipo de regimes políticos, daquele poder executivo mais imediato, geralmente é ocupado por um homem. A gente tem avanços, graças a Deus, tem muitas nações no planeta hoje sendo governadas por mulheres, mas historicamente, homens ocupam mais esses cargos, assim como os cargos de chefia e direção nas empresas de, por exemplo, petroleiras, do setor agropecuário, que produzem uma pegada ambiental muito grande, poderiam se envolver na construção de soluções, não é? E justamente por isso é que se faz essa crítica, né? Até o momento, as soluções foram pensadas muito na cabeça do homem. Talvez não seja o momento de botar uma mulher, né? Uma não, as mulheres, né? Para pensar soluções, né? Porque efetivamente, como a gente vê, isso não tem partido muito delas, né? E nos locais, curiosamente, né, nos locais onde a gente tem mulheres que estão à frente, né, a gente pega, por exemplo, a questão da pandemia, nos locais onde a gente tem mulheres que estão à frente do poder executivo, a situação dos países de enfrentamento à pandemia é muito positiva. Na Islândia, por exemplo, e na Nova Zelândia, não é? A Nova Zelândia, sobretudo, têm sido exemplos, né, no enfrentamento à pandemia. A Nova Zelândia adotou uma política, né, a Jacinda Ardern, né, a primeira-ministra de lá, adotou uma política de tolerância zero contra a Covid, de modo que no ano passado eles comemoraram o Natal sem máscara, porque não tinha caso de coronavírus mais no país. O vírus foi praticamente erradicado, né? Podia festa, podia aglomeração, podia tudo, porque as políticas públicas adotadas pela primeira-ministra, com
exército de auxiliares, ministros, né, formados majoritariamente por mulheres, levou a uma política extremamente efetiva de controle da pandemia naquele território. Não por acaso, muita gente tem creditado isso a uma maneira diferente de ver as coisas, que é o caso dela. Mostrei outro exemplo para vocês, acho que na aula passada, quando ela reconheceu, pediu perdão, não é? Pela maneira como aquele país, a Nova Zelândia, tratou os povos do Pacífico durante muito tempo. Talvez porque, no momento, por estar em um lugar, né, de fragilidade, de conseguir ver, não é, que foi historicamente desfavorecido na figura de mulher, né, historicamente direitos negados, né, historicamente enfrenta casos de abuso, de assédio, de desrespeito. Talvez por estar nesse lugar, é que ela conseguiu enxergar a luta, a pauta de outros movimentos, como no caso, né, da querida artista goiana aqui, que infelizmente nos deixou, que foi pioneira com esse negócio de trazer intérpretes de Libras para as lives. Foi um desejo, segundo essa matéria aqui, pessoal dela, né? Ela garantiu a vontade dela de entregar a música de uma maneira acessível para esse público, que tinha um acesso frequentemente negado a essa modalidade de apresentação, que se popularizou muito durante a pandemia. Mas aqui a gente vê, de novo, uma interseção. Essa figura dela, enquanto uma referência feminina, entrando em colisão, em interseção, com problemas, pautas de um outro grupo que historicamente é desfavorecido, que é o das pessoas com deficiência, certo? É esse tipo de proposta de abertura das lentes que a perspectiva interseccional quer propor, certo? Também é o caso, né, dos homens cercados de privilégios reconhecerem seus privilégios e pensarem em outros tipos de masculinidades possíveis. É o que esse autor, Ivan Jabonka, fez no livro mais recente dele, chamado Homens Justos, do patriarcado às novas masculinidades. Aqui, ele não está tentando reivindicar para si a missão de discutir feminismo, até porque, questão de lugar de fala, o que ele está colocando aqui é que a questão do patriarcado envenena tanto, não é, as mulheres quanto os próprios homens. Então ele está se colocando no lugar de fala dele enquanto homem branco, heterossexual, e reconhecendo seus privilégios e dizendo: olha, a gente tem feito uma coisa de uma maneira muito errada historicamente. Esse grupo específico aqui, dos homens, não é? Cercado de privilégios, a história, né? A gente produziu uma história e fatos, né, que levaram a essa história, que nos beneficiam muito, né? E que tiram ou desconsideram qualquer pessoa que não pertence a esse grupo, do homem branco heterossexual, mas há outras masculinidades possíveis, né? Nesse mundo onde a gente tem famílias, onde não tem homem, onde as mulheres vão viajar e não tem a figura de um homem, né? Ou até a gente queria que não precisasse, né, delas pensarem na questão de segurança no momento em que fazem isso. Há masculinidades possíveis, né? Outras possíveis que não seja essa do homem algoz, o homem opressor, o homem que mata, o homem que assedia, o homem que abusa. Não, peraí, tem outras maneiras diferentes de ser homem. E é essa o convite que ele está fazendo aqui, nessa publicação que ele coloca, certo? Só voltando aqui para ver o que vocês estão falando, gente. Esses dias eu recebi a visita de uma tia e ela entrou no quarto do Cauã e viu um monte de roupas para passar e disse: Nossa, você não se sente mal de ver esse tanto de roupas para passar? Respondi: Não, gente. Respondi: Não, trabalho o dia todo, estudo à noite, tenho filho para cuidar. Ela achou ruim e disse que as mulheres de antigamente não eram assim. Claro que não eram. Tem que falar assim. Eu me sinto. Por que você não passa para mim? Aproveita Pronto, que já está reclamando. Exatamente, Daqui, né?
Quer dizer, porque se ela disser, não, eu me sinto mal, mas então eu vou te dar uma coisa para você se sentir bem, né? O ferro tá ali, a tábua tá encostada, fica à vontade, né? Sinta-se à vontade para me ajudar. Quer dizer, gente, né? Assim, aí não é individualizar a crítica, não é para sua tia, mas é um modo de pensar, né, que está vinculado a essa ideia do privilégio, não é? É como se essa fosse uma tarefa necessariamente vinculada à mulher, né? Que a mãe, que já tem, como você colocou, um monte de outras atribuições, sobretudo, né, pelos avanços, poucos, mas os avanços que a gente tem em nível de direitos, de civilidade e tudo mais, mas que ainda se vê frente a esse tipo de discurso, né, que tenta descê-la para baixo. Não, você ainda tem essas obrigações aqui que não competem ao homem, por alguma razão misteriosa, assim, né? O homem não tem que fazer isso, ele está liberto, né? Não sei lá por que ele não tem que fazer essas coisas, né? O mundo desabando e ela preocupada com as roupas, não vai nem dormir. Professor, Ela está presa no passado. Diga aí, Emily. Só um comentário rapidinho, que você falou isso, eu me lembrei. Uma prima minha foi para casa de uma tia minha que mora lá em Anápolis, ela tem 14 anos, 14 anos, e ela me mandou mensagem militando, militando sobre uma coisa que aconteceu. Que ela fez um café lá, né? E aí o povo fica, ai, que delícia, que lá. Aí um dos primos nossos falou assim, ai, já pode casar. Aí ela falou assim, ué, posso casar? Meu querido tem 14 anos. E aí foi o que eu falei para ela também. Tipo assim, existe esse, não sei se a palavra certa é estigma, né? Mas a gente dentro da família, ainda mais assim, as pessoas mais velhas e Sim. homens também, tem muita essa mania de falar essas frases já que estão marcadas, né? Tipo, se vê uma louça para lavar, se a mulher faz qualquer coisa boa, não é porque ela aprendeu a fazer aquilo e faz aquilo bem, não, é porque ela tá boa para casar. Ou porque é uma tarefa cotidiana, né? Quer dizer, Exatamente. essa ideia de que tá boa para casar é justamente porque ela serve, né, para servir. Exatamente. Né? Ela tá boa para casar porque ela está num estado em que ela vai servir bem ao marido. Né? Essa frase ela tem um monte de pressupostos. Primeiro que você vai casar com um homem, primeiro que você vai casar para servir esse homem, primeiro que você tem essa missão de ser útil para esse homem com quem você vai casar, enfim. Né? Desse jeito ela é demais, sem comentários. Murilo falou aqui, né? Essa coisa do ajuda também, né? Meu marido me ajuda. Isso é muito essa frase, né? Que é um pouco um eufemismo, né? Meu marido me ajuda. Quer dizer, a obrigação é minha, né? Ainda é um pouco tomando para si, né? A obrigação é minha, mas ele me ajuda. Olha como ele é bonzinho. Né? Não é nem a obrigação dele, mas ele me ajuda. Né? De novo, não estou aqui individualizando a crítica, direcionando a coisa, mas é como o discurso, né, representa um modo de pensar que, como o Murilo disse, ou a Letícia também, ou você, está presa a uma época específica, né, a um tipo de discurso que faz sentido em um tempo e espaço específico, né? Porque os pais deles criam dessa forma, que homem não ajuda, que mulher é escrava do lar, exatamente, exatamente. Tem muito a ver, né, com a questão do núcleo familiar, mas também com a formação, que não é só da família, ela vem de outros núcleos, né? Vem do Estado, que tem leis para garantir direitos da mulher, mas às vezes não garante, e aí fica parecendo exatamente isso, né? Que é meio para inglês ver, né, os direitos que existem em termos de políticas públicas. Dentro do núcleo das igrejas, por exemplo, né, vão ter alguns que vão dizer que não, o papel é esse mesmo, da mulher é o de servir e tudo mais, né? Algumas linhas mais duras, né, de algumas religiões. Dentro da escola, né, se a gente pega a história que a gente estuda, né, em geral, o papel da mulher está vinculado a isso daí. Quais são as figuras femininas históricas, políticas, não é? De liderança, de conformação da história, né, que vocês conhecem? Me citem. Né? Vai ser difícil encontrar, né? Sobretudo da história antes da modernidade. Né?
Vai ser muito complicado. Se a gente pensar o Brasil aqui, a mulher é a princesa Isabel, né? Aquela coisa recatada, santa e tudo mais. E, bom, não é nada disso, né? Ou então ela é essa coisa santinha, ou ela é a louca, como no caso da mulher lá do João VI, né? Ela é a louca, né? Então é sempre uma coisa caricatural, né? Essa formação ela vem de todos esses núcleos, né? Da família também, como você disse, mas de cada um dos núcleos, né? Que formam a gente enquanto ser cultural, né? No caso, Professor, eu ajudo meu marido. Ele que lute, diga, Emily. sobre isso da igreja, eu lembrei de outra coisa. Isso da igreja é muito. Tipo assim, não que eu não seja mais evangélica, eu sou evangélica, mas não frequento mais igreja nenhuma. Mas desde que eu nasci até muito tempo, eu cresci dentro da igreja. E toda a minha família é crente, os meus tios e tias, maioria crente também, evangélico. E aí tem toda essa coisa de que, lógico que a igreja também está dentro de uma estrutura e tudo mais, mas a igreja ela também tem um papel muito importante, né, em manter esse ideal de que a mulher tem que ser submissa e que não pode, sabe, tem que obedecer ao homem. Tipo, uma vez eu estava na casa dessa mesma tia minha, eu amo ela, ela é maravilhosa, mas é cada e ela me perguntou assim sobre ter filho e tudo mais. Eu falei, eu acho que eu não quero ter filho. E aí, nossa, aí a militância evangélica veio com tudo, assim, tipo assim, a função da mulher, tá escrito na Bíblia que a função da mulher é procriar, que os filhos são bênção e não sei o que lá, mas assim, é porque também eu acho que, só finalizando rapidinho, eu acho também Não, que pô, fica à muitas vontade. vezes, por conta do homem, ser a principal figura dentro de uma igreja, né, é igual você falou na outra aula, hoje, dentro da igreja evangélica, existem algumas mulheres que são pastoras, mas por muito tempo sempre era pastora. Isso é algo recente, pelo menos ao meu entendimento, né? Então, sempre por ser um homem, eu acho que também teve toda essa questão do cara, que é um homem, e está dentro desse meio de privilégio, acabar interpretando a passagem da Bíblia de uma maneira que mantém, entendeu? Às vezes até inconscientemente, porque se você está muito dentro de um contexto que você é privilegiado, você vê uma coisa já se colocando dentro daquele lugar, entende? É a questão do lugar de fala, né? É isso, né? É difícil a gente conseguir enxergar os próprios privilégios, né? Sobretudo para esses grupos que historicamente são favorecidos. Então, você tem razão, né? Às vezes é até inconsciente mesmo, né? Esse tipo de interpretação do texto sagrado, né? E aí não é uma coisa da igreja evangélica, né? Isso a gente vê em basicamente qualquer uma das grandes religiões monoteístas, né, que a gente tem no planeta Terra hoje, né? Basicamente todas elas, né? O sacerdócio, a coisa, ela é feita pelo homem. A mulher sempre tem um papel um pouco menor, mesmo nessas instâncias onde há liberdade para que a mulher também ingresse, né, numa profissão de fé, enfim, do sacerdócio, né? Vamos dizer assim. Mas isso é real, é isso que você colocou. Meu pai é desse tempo ainda, minha mãe serve ele, mas ele já melhorou muito. Minha mãe diz que não fez faculdade, porque quando se casou, meu pai não permitiu. Aí hoje ele mudou e fica empurrando ela para fazer faculdade. Ela que fica falando que já está velha, né? É isso, o mundo felizmente anda para frente, e como a gente está falando aqui da questão de cultura, né, essa formação cultural ela não é sólida, né? Uma árvore, no momento que você planta, enquanto ela está crescendo, e a gente sempre está se formando, né, em termos de cultura, é possível que a gente faça algumas mudanças de rota, né? Elas não precisam ser extremas, né, para conseguir incorporar coisas ou novidades que vão beneficiar aqueles que estão mais próximos de nós e a gente mesmo, né? Ou a própria sociedade, o lugar onde a gente vive. Também não quero ter filho, mas só descobrir depois de ter. É uma coisa, a coisa da liberdade
as feministas têm um termo para isso, eu não vou me lembrar agora. Não é liberdade do ventre, tem algum nome específico, é um termo, mas eu não sei, não vou lembrar agora de cabeça. Mas essa liberdade, né, sobre o que fazer com o próprio corpo é muito recente. Ela foi adquirida muito, né, principalmente quando surge esse feminismo mais conservador, mais tradicional, que é pós-anos 70. É sobretudo nesse momento, entre os anos 60 e 70, a revolução sexual e tudo mais, aparece a pílula do dia seguinte, aparece o anticoncepcional, e aí a mulher passa a ter a opção de escolher não engravidar. Prática, né? Lógica, de tomar o remédio, não, eu não quero ter filhos, e tem uma maneira de eu evitar isso, né? Claro que aí depois veio o debate, né, do que a anticoncepcional faz com o corpo da mulher, né, e aí há outros meios contraceptivos, né, que são mais saudáveis e tudo mais, mas esse debate ele surge, né, e ele ganha pés justamente nesse momento, anos 60, anos 70, quando surge essa linha mais radical, mais essencialista, universalista do feminismo, né? E aí alguns problemas frequentes relacionados a essa coisa da cultura digital, né? Como qualquer outro artefato, são coisas, eu vou passar um pouco rápido, porque são coisas que a gente já discutiu, só estou retomando, tá? Como qualquer outro artefato de comunicação, né? Jornais, TV, qualquer um que você imaginar, programas de computador, a internet, a web, também carregam vieses dos seus autores. O programador, no momento em que ele vai construir o código, ele embute no código os vieses, os preconceitos, a visão subjetiva dele sobre o mundo, por mais que ele tente fazer isso de maneira objetiva. Quer ver uma maneira, nossa, mas na programação dá para fazer isso? Dá, a gente não faz isso no jornalismo? E não é para ser imparcial, neutro, objetivo? Né? E mesmo que você seja e observe todas as técnicas para fazer isso, ainda vai passar alguma subjetividade, não é? É exatamente a mesma coisa aqui, né? O problema disso é que soluções que foram desenvolvidas anos atrás, né, imbuídas desses preconceitos, dessa subjetividade, dos vieses, datados, né, daquele tempo dos programadores, seguem sendo utilizadas até hoje. Vou mostrar um exemplo assustador aqui para vocês. Enquanto novos programas, né, que surgem agora, perdão, que são criados agora com base em visões fundamentadas em uma cultura machista e patriarcal, continuam a ganhar usos que servem a essa visão. Mesmo assim, né, independente dessas questões, os produtos tecnológicos continuam sendo vistos como neutros, ou como uma saída, uma fuga, uma solução viável para problemas de gênese cultural. Ah, não, como é que a gente vai, por exemplo, a coisa dos ônibus, né? A câmera dentro do ônibus. Como é que a gente vai, por exemplo, evitar questões de racismo, né? Quando um cobrador chega o cara, tá lá o bilhete dele, aí tá meio gasto, ele não vai aceitar o bilhete, por exemplo, para o cara entrar no ônibus. Um humano tem essa coisa do preconceito, mas se eu coloco uma câmera lá, né, para filmar a cara da pessoa, bater a foto e conferir com o crachá, aí não tem viés, não tem preconceito. Claro que tem. Você só está colocando mais uma camada de mediação entre o sujeito que cobra e o sujeito que paga. Não é? Antes, eles faziam isso com a mediação do quê? Do ar, do olhar, da voz que viaja pelo ar. Nesse momento, essa mediação está sendo feita pelo quê? Pela câmera botada ali no ônibus. Você só está colocando mais uma camada de mediação. Mas tudo que define o ser humano, né, a formação da simbologia, dos significados, a cultura humana, ainda está ali. Né? Então, é isso que leva, por exemplo, né, a essa pesquisa que mostrou que o algoritmo do Instagram, que supostamente, né, vai mostrar aquilo que você quer, é neutro, é objetivo, é sensacional. Na verdade, ele privilegia fotos onde tem mais nudez. Não é gente pelada, tá? Mas o algoritmo, pela pesquisa que eles fizeram, como que eles fizeram? Botaram um rastreador no computador das pessoas, né? E mandaram elas usar o Instagram normalmente, para ver o que é que aparecia no feed delas. Fazendo uma análise das imagens depois, não é, a pesquisa chegou a essa conclusão. Boa parte das imagens que aparecem, não é, o Instagram privilegia as imagens, aparecem mais imagens
quanto menos a pessoa tiver com roupas, ou quanto as roupas forem mais curtas, ou tiver aquela nudez sutil, a pessoa bota um pedaço de toalha para cobrir aqui o peito, ou então tira uma roupa, né, com um nu total, e aí tem, não sei, uma mãozinha, alguma coisa cobrindo assim. O Instagram vai privilegiar esse tipo de imagem, e não só a nudez geral, humana, né, no sentido genérico. Mas as postagens que continham imagens de mulheres em roupas íntimas ou de biquíni tinham uma probabilidade 50% maior de aparecer no feed. Aí com os homens, por exemplo, homens com o torso nu, seminus, né, apareciam mais também, mas numa frequência bem menor, né, metade da frequência em que apareciam roupas de mulheres com pouca roupa. Então, quem colocou isso aí? O Instagram é safadinho, né? Por querer mostrar pessoas com pouco. Mas e essa decisão aí de mostrar mais mulheres e menos homens? Da onde que veio isso? Quem tomou essa decisão? É um cara que está fazendo isso manualmente? Não, é o algoritmo, que é neutro, objetivo, não é? Claro que não. Essa programação, né, que foi colocada dentro das receitas, né, das indentes, das regras que vão guiar o funcionamento dos algoritmos, né, que vão regular o feed, eles foram programados por um ser humano. E esse ser humano, um conjunto deles, colocou na programação esses vieses, né, para mostrar esse tipo de imagem mais do que outras, né? Outra prática, né, que essa é um pouco a novidade, que é a coisa do deep nude. Não sei se vocês já ouviram falar disso, né? Vocês já ouviram falar da deepfake, que é você usar vídeos, né, manipulados. Tem tecnologia, software livre aí, tá, na internet para quem quiser usar, para você sincronizar, né, vozes e trejeitos faciais das pessoas para montar vídeos mesmo, se vocês quiserem, né, montar um deepfake meu, tá fácil aí na internet hoje, né? De eu dizendo com uma voz muito parecida com a minha, com expressões praticamente idênticas, de eu dizendo alguma coisa, sei lá, não sei, tudo que eu estou falando aqui é bobagem, não sei, sei lá, né? Bom, pode ser que vocês achem isso, mas enfim, né? Não sei, dá para fazer um deepfake. O deep nude é nada menos do que você pegar um corpo nu e colocar num vídeo, numa foto, e colocar no rosto, né, a foto de uma ex, né? Ou os trejeitos, a imagem de uma ex, porque aí você, né, não sei, vai fazer isso para se vingar de uma traição, ou porque a pessoa não quer mais ficar com você, alguma dessas coisas que gente fraca de espírito, de muitas outras coisas faz, não é? Inclusive é uma prática criminosa, né, um crime. E aqui tem uma matéria falando de como denunciar isso. Esse aqui é o caso mais interessante. Tem uma ferramenta de treinamento de inteligência artificial que está funcionando, que é utilizada até hoje, tem 20 anos, certo? O nome dela é essa coisa horrenda aqui, COANLL 2003. Ela foi produzida, ela foi montada em 2001 e passou a ser utilizada no mercado já naquele ano. E depois, só agora, alguém resolveu fazer uma pesquisa com como é que essa ferramenta categoriza nomes, né? É uma ferramenta de inteligência artificial que serve para isso. Ela é utilizada até hoje em aplicações, por exemplo, do Google, certo? Quando você vai fazer uma busca ou quando você vai digitar alguma coisa no seu celular, aquelas sugestões que aparecem no teclado, né, ela tem raiz em ferramentas de inteligência artificial como essa daqui, que tem um enviesamento muito forte, essa pesquisa detectou. Eles montaram esse banco de dados dessa ferramenta com 20 mil frases de notícias. E eles anotaram muito mais nomes de homens do que de mulheres. Isso levou, né, a empresa que analisou essa ferramenta depois, a Scale AI, descobriu que pela própria categorização dessa ferramenta, nomes masculinos foram mencionados quase 5 vezes mais do que nomes femininos. Mas qual a consequência prática disso? No momento que você estiver digitando uma mensagem no WhatsApp e for completar, ele for te dar uma sugestão de algum nome, tem uma chance muito maior, de 5 vezes maior, de ele te sugerir nomes de homens.
No momento em que você for fazer uma pesquisa no Google sobre alguma personalidade histórica, uma celebridade, um ator, uma atriz, tem uma chance de 5 vezes maior dele sugerir o nome de um homem. Isso é muito sério, porque é um exercício de apagamento, não é? De qualquer coisa que não seja associado ao masculino. Tem outro dado que eu não destaquei aqui, que está logo depois, ó, menos de 2% dos nomes foram considerados neutros em relação ao gênero. Isso é outro problema também. Porque, de novo, você está tentando dividir o mundo entre homem e mulher. Não é? Ou essa expressão mais clara, né, de homem e mulher heterossexuais. Né? E não é isso que a gente tem. Né? A gente tem identidades de gênero diversas hoje. Portanto, para completar, o que a gente pode colocar como diretrizes, né, para essa questão é a gente pensar pautas, entrevistas, apuração com a perspectiva feminista, perdão, interseccional. Essa que agregue, sim, essa questão da misoginia, da luta contra o patriarcado, ok, isso é importante, mas que consiga incorporar outras categorias de análise para lidar com os problemas da modernidade, o social, a questão histórica, a religião, os fatos políticos, todas essas coisas que também têm influência, as condições sociais, que também têm influência nos fenômenos, nos problemas com os quais a gente vai se deparar na realidade, tá? Cautela para não promover discursos sectários em pautas e fontes. Vou mostrar um exemplo disso. Vigília para a promoção contínua da diversidade. Então, evitar um pouco essa coisa de, é o mês LGBT, é o mês do orgulho LGBT, né? Ótimo, tem que fazer isso mesmo, tem que produzir mais matérias sobre o tema e tudo mais, trocar a cor, né, da bandeirinha lá, colocar o arco-íris, trocar as cores dos perfis nas redes sociais. Excelente, muito bom. Mas o problema é concentrar essas pautas, essas ações apenas nesse momento. Não é isso. Você tem que fazer isso, mas fora desse evento, né, desse grande mobilização em torno da visibilidade de um gênero, de uma identidade, ou de uma identidade de gênero específica, você conseguir colocar pautas, entrevistas, fontes que respeitem a diversidade de uma maneira contínua, perene, certo? Prezar pelo respeito e estimular grupos desfavorecidos dentro da redação, como isso é importante. Às vezes, com o teu próprio colega, sair em defesa, não é se acontecer alguma coisa, uma piadinha estranha, como essa que vocês mencionaram aqui, isso é importante, isso é muito importante. Né? Valorizar no momento em que for, olha, a gente vai ter, geralmente não é uma decisão muito democrática, mas valorizar quando você tiver uma editora mulher, não é? Um editor que é assumidamente homossexual, né? Um editor negro, né? Isso é muito importante, certo? Isso é muito importante. Pensar e propor pautas fora do escopo de papéis estereotipados, como a gente viu, esse é um problema sério, né? E aqui o cuidado que a gente tem que ter, na verdade, é uma crítica geral ao jornalismo declaratório, né? Dessa coisa de, uma mulher dentro do McDonald's gravou um vídeo, vocês devem ter visto isso, falando que o McDonald's é comunista, porque ele está implantando um banheiro multigênero. Quem é essa mulher? Né? É uma mulher aleatória da internet e tal. Tá, ela representa algum grupo, alguma associação, ela é uma vereadora, ela está produzindo, né, ela está levando isso como um movimento importante, né, e as pessoas na cidade de Bauru, né, que é onde isso aconteceu, elas se identificam com isso. Então, se você faz essa investigação e a resposta para cada uma dessas perguntas, ou pelo menos uma, for sim, aí eu acho que está justificada uma pauta, uma notícia como essa. Se para todas essas perguntas a questão for não, então qual o sentido de você noticiar uma coisa dessa? É porque viralizou no Twitter. Sim, mas todo dia viraliza alguma bobagem no Twitter, né? E aí talvez alguém que nem tinha pensado nisso, né? Olha, banheiro multigênero, ok, às vezes o cara entra no McDonald's, tá comendo o sanduíche dele, tudo bem, entrou, até foi no banheiro, aí ele viu umas placas diferentes, mas ele não prestou muita atenção nisso, porque, bom, ele tá indo no banheiro, né? Ele não tá vigiando quem tá indo no banheiro, ou ele não tá indo lá para fazer outra coisa que não seja ir ao banheiro, fazer as atividades fisiológicas. Pelo menos a gente imagina, né?
Então ele está indo lá, não sei, ele usa o banheiro, vai embora na paz. Depois de ver essa matéria aqui, ele, nossa, é verdade. Então, olha, o McDonald's ele está colocando essa coisa multigênero. Vou protestar, vou criar uma coisa aí, vou mobilizar. Na verdade, você está colocando lenha num discurso sectário, né? De promoção da desigualdade. Você não está atacando ela, né? E aí, qual o seu motivo para colocar isso aqui? Ah, porque viralizou no Twitter. Gente, aí vejam a estrutura da matéria. Ela é problemática não só por essa questão de conteúdo, mas porque como ela se coloca. O texto inteiro é fazendo uma descrição de um vídeo, você não sabe de onde veio, quem publicou, não importa também, porque ele viralizou, um vídeo de uma moradora de Bauru, mostra ela falando como é que McDonald's é comunista, não sei o quê. Aí o resto do texto inteiro é ele, o sujeito, né, que escreveu a matéria, colocando o que é que as pessoas falaram nas redes. Aí um cara falou isso, outra pessoa falou aquilo, aí fez uma piadinha e tal, e acabou a matéria. Gente, ok, tá, é interessante, mas assim, aí tem, ele já falou isso no texto, e logo abaixo tem uma repetição de novo dos tweets incorporados de tudo que ele já disse no texto. Ok, tá, né? Tem alguma coisa aí, eu tô cobrindo uma coisa que é inusitada, ou que veio das redes sociais, tá, mas é frágil isso, concordam? Sim? Para justificar uma matéria desse jeito, e que acaba assim, acabou a matéria, não tem mais nada, que acabou, é só isso. Não tem assim um esclarecimento, porque tem gente também, e ele diz aqui na matéria, olha só, um cara falando, meu, que virada! No meu tempo de estudante, o símbolo do McDonald's estampava o capítulo que explicava o capitalismo no livro de geografia. O mundo está muito doido. Quer dizer, o cara está concordando com a mulher. Você está dando corpo para um discurso sectário. Quem está fazendo isso? O jornalismo. A decisão de publicar uma matéria desse jeito sobre esse caso. O que ajudaria aqui? Você dá um mínimo de esclarecimento, né? Olha, sei lá, chama telefona, não tem que marcar telefona para um cientista político, um amigo seu aí que é antropólogo. Fala, olha, você podia comentar sobre isso, um parágrafo, só para ele poder dizer, olha, não tem nenhuma vinculação, né? Comunismo com a coisa do multigênero. Na verdade, a gente espera, né, que isso aconteça cada vez mais e tudo mais. Pronto, está cumprido aí o papel do esclarecimento, né? Não vai matar você, não vai quebrar seu braço, você não vai quebrar uma unha de fazer uma coisa dessa, não vai perder. Ah, não dá tempo. Não, peraí, calma, né? Difícil isso aqui, né? Outra matéria. E se fosse um homem? A resposta da atriz Sarah Jessica Parker às críticas sobre o cabelo grisalho. Ok, aqui você está tentando, né, dar visibilidade a esse discurso de que só se fala, né, sobre a coisa do cabelo grisalho como um problema estético quando a gente está falando de mulheres, mas ao mesmo tempo você também está alimentando, né, a ideia de que isso é um problema, certo? No momento em que você está fazendo a crítica, e é basicamente a matéria é a mesma coisa. A Sarah Jessica Parker disse isso, as pessoas na internet falaram isso do cabelo dela. Olha só, pronto, acabou, fim da matéria. Não, peraí, chama alguém para comentar o assunto, né? Ou você mesmo, jornalista, traga um dado para mostrar que na verdade não é bem isso. Essa história, né, de que a mulher grisalha é uma mulher velha, acabada e tudo mais, e o homem grisalho é um maduro, é um homem sensacional, não sei o quê. Peraí, da onde vem isso? Né? Esse esforço de esclarecimento é que a gente precisa conseguir fazer. Né? Não parar também em frases, ok, louváveis, tá? Matérias como essa daqui, né? Durante um mês de celebração da diversidade, mas não fazer só isso também. Né? Tem que fazer isso aqui, não estou falando para não fazer, mas não parar aqui, tá? E aí, claro, a gente tem, né, posturas. Claro, isso vai depender muito da organização onde você está, mas muita coisa também é decisão ou papel do repórter, por exemplo, de propor pautas como essa. O Nexo tem uma linha editorial completamente diferente, que é o de estímulo à diversidade e tudo mais. Então, é natural para eles fazerem, por exemplo, matérias como essas. O site que mapeia compositoras ofuscadas na história.
Outra, a designer que inverte estereótipos de gênero em capas de livros, porque ela percebeu como as obras famosas seriam estilizadas caso elas tivessem como público-alvo mulheres. Então, a capa original do lado aqui, conversações com amigos, e amigos, por sinal, homens, né? Homens. E aí ela inverte isso fazendo um redesign das capas. E por fim, dentro da redação, esse é um problema ainda, né, dentro da nossa profissão, de que mulheres jornalistas recebem mais que o dobro de ofensas de colegas homens no Twitter, segundo esse levantamento do Núcleo. No entanto, essa não é apenas uma questão de gênero. Como o próprio Núcleo fez, né, e aí foi legal eles estar indo fundo nessa análise, eles perceberam que isso acontece muito com profissionais que cobrem política, porque tem a ver com a questão de polarização, de forças políticas. Então, não é só uma questão de gênero. Também é uma questão de gênero, mas também tem a ver com o momento que a gente está passando de polarização política muito forte, né? E do ativismo, né, de um grupo específico, de um espectro político específico. Certo? Passei um pouquinho da conta aqui no horário. Só voltando aqui, vendo o que vocês estão falando aqui. Vocês estão conversando aqui sobre a coisa da submissão. Essa questão de fazer porque viralizou está cada dia mais comum, exatamente. A gente naturalizou isso, né? É como se fosse cobrir as redes, né? Cobrir as redes. Ok, você pode cobrir, mas cobrir as redes não é fazer. É porque a gente naturalizou o jornalismo declaratório, né? Ah, vai cobrir o lançamento que o Caiado vai fazer do mutirão. Aí você pega a fala do Caiado, a fala do prefeito, a fala de uns transeuntes ali, das pessoas que estão no lugar, pronto, acabou, né? Todo mundo falou. Tá, tudo bem, mas e as outros pontos envolvidos no assunto? Né? E por que ele está fazendo isso agora, que o Íris morreu? É para homenagear ele ou é porque tem um problema político aí? Por que ele não fez antes o mutirão? Porque é uma coisa do Íris, né? Se ele fizesse isso com o Íris vivo, imagina a confusão que ia dar. Aí o Íris ia dizer, ué, peraí, Caiado, mas essa é uma coisa minha. Você está se apropriando dessa coisa do mutirão? Só que ele, muito espertamente, raposa velha, não, opa, peraí, não, vou fazer um mutirão agora, porque, bom, já não tem o Íris na área. Aí eu faço uma jogada genial, que é o quê? Botar o nome dele no negócio. Quem poderia colocar isso em questão? E aqui não estou dizendo que essa análise é certa ou errada, tá? Mas estou colocando isso em questão. Quem colocaria isso em questão? Um cientista político, um antropólogo, um sociólogo, alguém que você pudesse constar para fazer uma análise, dar mais esclarecimento, colocar uma perspectiva crítica, né? Então essa coisa do jornalismo declaratório, ela nasceu, foi naturalizada em todas as outras editorias e a gente tornou ela comum também para cobertura em relação à internet, né? Então, na verdade, é continuar fazendo muito, né? Da maneira que a gente está fazendo, né? Sem contar o assédio que jornalistas mulheres sofrem nas ruas. Sim, né? Sim, principalmente no esporte, né? Tem muito um vídeo disso, né? Inclusive houve campanha em algum momento, né? Para tentar diminuir esse problema, né? Gente, conversei demais hoje aqui, mas foi bom também porque vocês falaram, né? Conversaram aqui, bem legal. E Letícia estava digitando alguma coisa, parou. Tudo ok? Parei. Ainda dá tempo, temos tempo aí para você falar. Tudo bem? Até onde fomos aqui? Desculpem se eu fui vomitando as palavras nos ouvidos de vocês. Eu estava tentando, lutando contra o tempo aqui, né, para falar desse assunto que é muito importante. Beleza, então. Tudo certo. Mas, semana que vem, então, a gente faz atividade, tá? A última que a gente vai ter. E aí, na aula, eu vou abrir com vocês, mostrar e tudo mais. Ok? Boa noite para vocês, gente. Obrigado, viu? Pela paciência, pela participação. Boa noite, tchau, galera. Valeu.